Salve, rapaziada! Tudo certo com vocês? Chegamos ao 16º Copeiros, Gustavo, e agora estamos oficialmente na metade desse projeto, hein, que a gente pensou com tanto carinho, tá fazendo com muito carinho, estudando cada seleção. Chegamos na metade do caminho, Gustavo. Ótima noite para você. Ei, Uca, boa noite a todos. E aproveitando, né, que nós estamos na metade da nossa série, né, Caio, Copeiros, que são todas as seleções que vão jogar a Copa do Mundo. Então já aproveita aí para você acompanhar os próximos 16 que estão por vir. Já se inscreve aí no canal e ativa o sininho das notificações. O tema do Copeiros, né, o 16º Copeiros, é sobre a seleção da Arábia Saudita. Então, salve, rapaziada. E em árabe, né, essa vai ser foda, hein, Gustavo? Raio Ya Shabab. Pô, salve. Nem vai se arriscar, né? Não me arrisco. A Arábia Saudita, Gustavo, ela garantiu a classificação para a Copa após liderar o grupo B das eliminatórias asiáticas, com 23 pontos conquistados. A equipe ela venceu 7 partidas, empatou 2 e perdeu apenas uma. Aproveitamento de 76,7% nas eliminatórias do continente asiático. Bom, hein? E a seleção árabe, Caio, tá ganhando cancha, como diz você, né, na Copa do Mundo. A seleção está chegando na sua 6ª participação. Ela estreou em mundiais no ano de 1994 e depois disso jogou as Copas de 98, 2002, 2006 e 2018. E agora chega na sua 6ª participação na Copa do Catar. Exatamente. Após a virada do século aí, principalmente, a seleção da Arábia Saudita mais presente nos mundiais. E a seleção saudita, ela é bicampeã da Copa das Nações Árabes. Foi um torneio que eles venceram em 98 e 2002. Além de 3 títulos da Copa Asiática, né? Torneio que foi vencido em 84, 88 e 96. Então, o último título de relevância da seleção da Arábia Saudita foi em 2002, que foi a Copa das Nações Árabes, Gustavo. Depois da Copa de 2018, né? A seleção da Arábia Saudita, né? Desde a última Copa, entrou em campo 42 vezes. Dessas 42, venceu 19, empatou 12 e perdeu 11. É um aproveitamento aí de 54,76% num período de 4 anos depois da Copa do Mundo. É lá dos melhores, né? O aproveitamento, mas beleza, chegou na Copa, né? E a melhor participação da seleção da Arábia Saudita em Copas foi na primeira participação, né, da Arábia Saudita, que foi no ano de 94. A equipe ela chegou até as oitavas de final do Mundial. Em 4 partidas nessa Copa, né, a seleção venceu 2, que foi na primeira fase, obviamente, vencendo a seleção do Marrocos e da Bélgica, Gustavo. E na primeira fase acabou sendo derrotada pela Holanda, né, Caio? Naquela oportunidade por 2-1 na estreia da Copa do Mundo. E nas oitavas a seleção foi eliminada depois de perder para a Suécia por 3-1. Primeira participação, nada mal, né? Chegou nas oitavas de final, uma seleção que poucos acreditavam. Não pegou um grupo tão fácil, né? E passou da primeira fase. O maior jogador da seleção saudita, Gustavo, que é considerado por grande parte do povo, né, lá da Arábia Saudita, é o meio atacante Saed Al-Owairan, que atuou profissionalmente no futebol da Arábia de 88 até 2001. Caramba, nome complicado, hein? Trava a língua. Difícil, vamos ficar no primeiro nome, que é mais fácil, né? Saed. Na sua carreira inteira, cara, ele jogou em apenas uma equipe no futebol, né? Que foi a equipe saudita do Al-Shabab, né? O craque da Arábia foi artilheiro por 3 anos consecutivos do campeonato local. O meio-campista ele foi sondado por equipes europeias na época, né? Porém, as autoridades locais não autorizaram o jogador a atuar no futebol europeu, né? É uma outra cultura, né? Então a política acaba se envolvendo muito em outros assuntos. É bom a gente nem entrar muito nesse mérito, porque a gente não tem esse conhecimento, não sabe o que pode falar, então é melhor deixar pra lá, né, Gustavo? Ficou por livre e espontânea pressão, né, cara? Eu já ia mencionar aqui que ele tinha como exemplo jogadores, né, que jogaram por uma equipe, Rogério Ceni, Totti. No caso dele, não. Acho que não foi bem assim. E na pesquisa que eu tava fazendo desse jogador, não citam nomes, mas falam que são grandes equipes do futebol europeu. Então, provavelmente são as principais equipes da Europa e ele não pôde ir por conta desse problema político. Pelo Al-Shabab, né, a equipe que ele pôde jogar, ele atuou em 598 partidas, marcou 238 gols, né? Mas, né, apesar
de toda essa história na equipe, o gol mais marcante da carreira dele foi pela seleção, né, Caio? Na Copa de 94 contra a Bélgica, o meia saiu driblando ali toda a defesa belga, fez um golaço, atravessou o campo, fez um golaço e marcou um dos gols mais bonitos da história das Copas. Exatamente, a gente não pode pôr o vídeo aqui por direitos autorais, né? A gente nem monetiza ainda, mas a gente quer monetizar um dia, né? Então a gente não vai colocar o vídeo do gol aqui. Quando você terminar, coloca o nome dele lá, aqui no YouTube mesmo, né? Coloca aqui no YouTube o nome dele e você vai ver o gol. A primeira imagem que aparece é a do gol dele, é um golaço. Ele pega a bola do campo defensivo do lado esquerdo e leva toda a defesa belga ali para o lado direito do campo e cara a cara com o goleiro ele faz o gol. É um baita de um golaço, né? Tanto que ele foi apelidado, né, Gustavo, como Maradona das Arábias por conta desse gol, né? E em 2002, o gol marcado por Saed foi eleito o 6º gol mais bonito da história das Copas, né? Então, olha o tamanho desse gol, olha a importância desse gol, principalmente por ser um jogador da Arábia Saudita, né? Uma seleção que não tem tradição alguma no futebol, né? Com todo respeito à Arábia. E pela seleção árabe, o Saed atuou em 75 partidas e marcou 24 gols. Ele, né, é considerado o maior jogador da história do futebol árabe e jogou 2 Copas do Mundo, né, cara? A de 94 e a de 98. Uma curiosidade antes da gente chegar no outro tema sobre o Saed, ele ficou 8 meses, Gustavo, proibido de jogar futebol lá na Arábia Saudita, né, pela equipe que ele jogava no futebol árabe, porque a equipe foi jogar no Egito, enfim, educadamente lá na pesquisa que eu fiz, estava que ele foi para uma boate, né, mas enfim, ele deve ter ido para um zonão lá cheio de russa na zona, e a equipe descobriu, né, e cara que apronta dessas lá, 8 meses, fora os problemas que ele teve na lei, ele ficou 8 meses sem poder jogar futebol, mas ele teve problemas mais graves ainda, mas o de futebol ele teve que ficar 8 meses, né, afastado dos gramados por conta dessa escapadinha que ele deu aí, foi no zonão lá no Egito, se eu não me engano foi no Egito, e ele foi descoberto lá pelos dirigentes da equipe e deu um baita de um problema aí na vida do Saed, Gustavo. Tá com problemas pessoais relacionados à farra, né? Ele tava ali querendo ser de fato o Maradona das Arábias. É, jogador de futebol, né? Não importa o lugar do mundo, gosta de uma bagunça, né? Com todo respeito a quem não bagunça, né? Mas enfim, todo mundo gosta um pouquinho. E o treinador da Arábia Saudita, Gustavo, é o francês Hervé Renard. Ele é o treinador de 53 anos, né? E o Hervé comanda a seleção árabe desde 2019. Ele comandou a seleção em 27 partidas até o momento e venceu 15 jogos. Boa. E o Renard, que é primo do Renault. Ou do Renan Gaúcho também. Ele comandou outras seleções, né, Caio? Ele comandou seleções como Marrocos, Costa do Marfim, Zâmbia e Angola. E agora ele comandará uma equipe numa Copa do Mundo pela primeira vez na sua carreira. É, um momento marcante aí para o treinador francês. E um fato curioso, Gustavo, que é difícil ter isso nas seleções. Lá no começo dos copeiros, eu acho que a gente falou da seleção do Catar. E a seleção da Arábia Saudita, pelo menos a última convocação da Arábia Saudita, todos os jogadores da equipe titular atuam no futebol da Arábia Saudita, né? Uma raridade num futebol que hoje em dia é tão globalizado, né? Será que ainda tem aquela treta de, tipo, segurar os caras para os caras não sair? Cara, eu até pesquisei, mas eu não encontrei nada, mas eu pensei nisso. Eu falei, será que tem esse problema? Eles seguram os jogadores lá, mas não tem um jogador. Eu olhei os jogadores reservas, mas eu coloquei só os titulares, mas eu tenho quase certeza que todos os jogadores convocados atuam na Arábia Saudita. Talvez então, ainda tenha, mas não anunciado, né? Pode ser. É, ele é mais velado hoje em dia, né? E o jogador, Caio, hoje que vem tendo o maior destaque na seleção da Arábia é o meia Hatem Babir. Com 29 anos, ele vem fazendo uma boa temporada pelo Al-Shabaab, né? Que é o time que o Saed jogava, né, o maior ídolo da história das Arábias. E nessa temporada ele fez 9 gols e deu 10 assistências em 31 partidas. Bom, um aproveitamento dele lá pela equipe, né, dele na Arábia Saudita. Obviamente a gente não pode falar com tanto embasamento, porque eu vou falar por mim, né, eu não sei se você acompanha o campeonato da Arábia Saudita, né? Não. Eu não acompanho, não sei como é nivelado o futebol por lá. Então não dá. Acho que seja nivelado um pouco mais por baixo.
Deve ser muito por baixo, né? Mas enfim, eu não vou me aprofundar muito no assunto. Sei que tem muito brasileiro lá na Arábia Saudita ganhando um dinheiro bom por lá. E o Hatem Babir, Gustavo, ele é bicampeão da Liga Saudita e bicampeão da AFC Champions League, né? Que é o torneio do continente asiático, né? É como se fosse a Libertadores da Ásia, né? Então ele é bicampeão da Champions League asiática e bicampeão da Liga Saudita. Campeão, hein? E o jogador vai jogar a sua segunda Copa do Mundo, né? A primeira ele jogou em 2018. Ele atuou em 3 partidas, né, na fase de grupos e não marcou nenhum gol. E ele tem ótimos números pela equipe, né, que ele joga, e pela seleção ele já não tem esses números tão relevantes, né? Ele disputou 30 partidas pela seleção da Arábia Saudita e marcou apenas 2 gols. O último gol que ele marcou foi no dia 10 de setembro de 2019 contra o Iêmen. O Iêmen, ele marcou o último gol já faz 3 anos. Nesse ano, a seleção da Arábia Saudita jogou 3 partidas, né? Foi um empate, uma derrota e uma vitória. E a seleção entra em campo novamente no dia 9 de junho, né? Nós estamos gravando esse conteúdo antes, aqui no dia 7. E então a seleção da Arábia Saudita jogou aí contra a Venezuela, então vai aparecer o resultado aí na tela. Também é um duelo nivelado um pouco mais por baixo, né, cara? 0x0 eu vou apostar nesse jogo. Um dos jogos mais horríveis do ano. A Arábia Saudita, né? A Venezuela não chegou na Copa. A Arábia pelo menos chegou, né, Gustavo? E a Arábia, ela tá no grupo C da Copa do Mundo e tem um grupo casca grossa, né? Porque vai enfrentar a Argentina, o México e a Polônia, né? Só pedreira nesse grupo da Arábia Saudita, hein, Gustavo? Pô, só pedreira, nem tem muito o que falar, né? A gente, né, tem como proposta aqui falar de todas as seleções, todas as preparações, mas, pô, vamos combinar que... A gente só lamenta, né, pela seleção da Arábia Saudita, né, que não pegou um grupinho mais tranquilo para essa Copa. E só voltando um pouco, Gustavo, que eu ainda tô com isso na cabeça. Imagina se a moda pega aqui no Brasil e todo jogador que for pra zona pega 8 meses de gancho. Acabou o brasileiro, né? Acabou o Brasileirão. Brasileiro, Libertadores. Acabou. Será que o Luan do Corinthians tá de gancho? Porque ele não joga, né? Será que ele é árabe? E a gente não tá sabendo. Ele curte uma festa, não joga. Acho que ele pegou um ganchinho aí bom. Pode ser, mas pra você ver, né? Como a cultura é diferente, né? Pô. Lá, falam que lá é muito preconceituoso com as mulheres, e realmente é. Muitas coisas dizem que estão evoluindo nesses países árabes, porém, também para o lado masculino, não tô dizendo que o cara tá certo, tá? Pelo amor de Deus, mas, enfim, o cara teve uma punição severa, né? O cara não pôde... Pra zona. Só fala português, cara, claro. O cara não pode ir pra zona. O cara não pôde... Não, mas o cara não pôde trabalhar por 8 meses por ele ter ido pra zona. Isso é... Pô... A regra é dura para as mulheres, mas também tem uma parte para os homens lá que, se é certo ou errado, é eles que se virem lá, a cultura são deles. Mas eu acho que é bem ríspido isso aí, né? Principalmente igual, ele fazia bem a função dele, ele poderia não ser o melhor homem do mundo como marido, mas ele era um bom profissional. Não, tem várias histórias de jogadores brasileiros que foram para esses países e tiveram que dar seu jeito ali, se fantasiar. E acho que isso rebate até no futebol, né, Caio? Porque, né, a cultura fechada, por exemplo, eles tiveram um grande jogador que não pôde elevar o seu nível de competição, ele não pôde ir para a Europa jogar. Então, pô, querendo ou não, afunila um pouco até onde os jogadores da Arábia Saudita podem ir. Então, até por isso mesmo, hoje a gente não cria expectativa nenhuma para eles na Copa do Mundo. Perfeito, também faço das suas palavras as minhas. Acredito que acho que tudo tem lado bom e lado ruim. Ter a cultura fechada pode ter suas partes boas, mas as partes negativas você disse bem. O cara não consegue ir para fora para aprender uma nova cultura, igual na profissão dele, atuar com jogadores de alto nível ali para, né, para chegar perto pelo menos e, enfim, até contribuir mais para o país dele, né, jogando pela seleção ou passando o conhecimento dele para quem está na Arábia num futuro, enfim, né? Isso eles perdem, né? Mas eles podem ganhar em outras coisas que eu, sinceramente, não sei no que, mas acredito que tem a vantagem e desvantagem para tudo. Aproveitando que você já me passou a palavra, Gustavo, acho que a Arábia Saudita, como ela faz na grande parte das Copas que disputa, vai passear no Catar, né?
Principalmente pelo grupo que ela pegou, Gustavo, ó, já vai virar corte daqui uns meses. 0 pontos para a Arábia Saudita. A Arábia Saudita não vence uma partida, ela vai perder as 3 partidas. Vai perder para a Argentina, México e Polônia. Tendo em vista, Gustavo, obviamente a gente até brincou durante o vídeo que a gente não acompanha, né, o Arabão, né, o campeonato da Arábia Saudita. O Arabão. O Arabão. Sauditão é melhor. Arabão foi foda. É melhor, Sauditão. O campeonato lá, ele não tem relevância nenhuma. E todos os jogadores da seleção, pelo menos da seleção, os jogadores titulares da seleção, eles atuam na Arábia Saudita. Então eu acho que lá realmente, Gustavo, é nivelado muito por baixo, muito por baixo. Hoje vai ter que usar bastante essa frase. Então eu acho que a Arábia Saudita ela vai ali para passear no Catar, para dar um rolê, conhecer aqueles prédios gigantescos lá, mas futebol que é bom, eu acho que a seleção da Arábia Saudita ela vai acabar não fazendo nada demais, nada de relevante para essa Copa do Mundo, Gustavo. Você pensa diferente? Tem uns episódios aí que a gente está divergindo. Será que você vai divergir dessa vez? É que eu confesso que às vezes eu sou um pouco teimoso, né? Eu quero dar o ar da graça para essas seleções piorzinhas, mas não tem como, velho. Caiu num grupo complicado, assim, acho que é a última colocada. Por estar indo jogar também sem essa pressão, né? Porque eles sabem também que eles são inferiores. Talvez arranque um empatezinho ali de alguém que vai cair numa zebra, porque o empate da Arábia Saudita nesse grupo é zebra. Então, talvez arranque um empatezinho aí de Polônia, de México, que são inferiores, podem não se apresentar muito bem em algum jogo. Essa é a minha esperança. Eu acho que a meta da Arábia Saudita nessa Copa do Mundo é conseguir um empate. Acho que essa é a meta, assim. Um ponto. Conseguir um ponto na Copa do Catar e acho que não passa. Acho que fica em último. A Arábia Saudita vai cumprir tabela. Também a Arábia Saudita, os sauditas que me perdoem, mas acho que dessa vez não vai dar para chegar nas oitavas de final, não vai dar para ser zebra, o grupo é muito difícil. A Argentina a gente sabe muito bem, né? Nossos eternos rivais, a gente sabe a dificuldade que a Argentina dá para a seleção brasileira e a qualidade que eles têm, né? Eles têm o Messi, né? Para começar. O México, quando joga com o Brasil, Gustavo, sempre dá trabalho, sempre tem aquele goleiro maldito que fecha o gol. Eu acho que não ganha. A Polônia tem o Lewandowski e tem uma seleção também mediana e dá para ganhar contra a seleção da Arábia com tranquilidade. Então acho que vai ser o saco de pancada aí do grupo. E a Arábia Saudita pelo menos teve a participação aqui no Copeiros, teve todo o respeito, contamos a história, falamos um pouquinho da cultura, né, Gustavo? Então é o que importa. E a gente está falando Diga. Inclusive, País de Gales se classificou para a Copa recentemente. Você tinha que ver todas as cidades do País de Gales parou para ver País de Gales no Copeiros. Já estão pedindo data. Só se fala em outra coisa, Gustavo. Lá no País de Gales. Só se fala em outra coisa. Só se fala em outra coisa. Todo mundo muito ansioso aí pro episódio do Copeiros do País de Gales, mas vai ser mais pro final dessa temporada aí de Copeiros, porque a gente tem que estudar. Esqueci a capital de País de Gales. Eu queria falei cidades, mas capital Cardiff, né, que foi recentemente, nos últimos 5 anos, foi sede da final da Champions, enfim. Em Cardiff, por isso que eu sei, viu? Não é porque eu sou bom de geografia. Paramos Cardiff, pois querem ver País de Gales e Copeiros. Nem te falei, né? O Bale me ligou hoje. Ah, é? Me ligou querendo saber a data, tal, que ele vai pôr lá na TV dele, lá pra assistir. Eu falei, não, eu te passo. Ele pegou o corte que você falou que ele não ia pra Copa. Mas aí ele ficou um pouco bolado comigo, mas eu me resolvi com ele. Hey, boy! Kick Tranks! Quem viu aí o Copeiros da Inglaterra, o Bale ligou e o Caio falou, good evening. E o gol do Cuiabá, Gustavo. Puta, gol do Cuiabá, hein? Mas enfim, a gente tá falando... Copeiros, mas tá bom. No dia da gravação, o Corinthians tá perdendo de 1-0 pro Cuiabá, mas enfim, né? O foco é a Arábia Saudita. E estamos falando, antes da gente fechar esse vídeo, Gustavo, a gente, durante o Copeiros, está criando alguns personagens, né? A gente está falando bastante da Dinamáquina, a gente quer que o Harry Kane passe o Close como o maior artilheiro das Copas. E hoje, né, o dia dessa gravação, 7 de junho, a Inglaterra empatou com a Alemanha e o gol da Inglaterra foi dele, né? Do Harry Kane.
Kane! E eu vou aproveitar, né, para aquela hashtag, né, Gustavo? Hashtag Kane passo close, é isso, né? É isso. Kane Então, passa o ó, close. Motivo, né? Para quem né, leite com pera, não tem Close é o muito... maior artilheiro de todas as Copas, só que ele passou o Ronaldo no jogo do 7-1. Então, Harry Kane é quem está mais propenso a passar. Então, Kane passa o Close. Nossa torcida é toda pro Harry Kane. Não para ganhar a Copa, mas para ser o artilheiro de todas as Copas do mundo. Então, conta com a gente aí nessa campanha, que também só se fala em outra coisa aí no Brasil. Só se fala em outra coisa. Rapaziada, tá entregue o 16º Copeiros. Agora é minha vez. Se inscreva no canal, né? Clica no sininho, ative as notificações, compartilhe o conteúdo, né? Passe a palavra do R-City para frente. Muito conteúdo legal também, hein? Rapidinho, eu e o Gustavo tá fazendo rapidinho até umas horas aí, falando de todos os times. Que de isso, São Paulo. Cara? Oi? Eu e o Gustavo fazendo rapidinho até umas horas. Rapidinho, o programa, hein, ó, o programa, ó, que ele vai pôr até aqui, ó, pra ele comprovar que tá tendo isso, viu? Que maluco! Gustavo, ó, Gustavo mente quinta série, né, totalmente infantil aí, ó. Me deixou até constrangido agora. Mas, enfim, estamos gravando muitos conteúdos aqui pro R-City. Isso que dá, Gustavo, você teve a ideia de pôr nome de programa com duplo sentido? Aí, ó... Eu caí na minha própria criatividade aí, ó. Mas é isso, faz parte. Estamos aqui também para passar vergonha, falar besteira. E é isso, né, Gustavo? Tá bem entregue o conteúdo, pediu para a galera se inscrever, tudo certo, né? Tudo certo, tudo perfeito. É isso. Então é isso. Depois dessa vergonha que eu passei aqui no final do vídeo, forte abraço a todos. Semana que vem teremos o 17º Copeiros. Forte abraço, Gustavo. Forte abraço a todos. Até a próxima. Valeu!